Olá, no vídeo de hoje de 5 dicas em 5 minutos decidi trazer-vos um vídeo de como tirarem boas notas. Deixar-vos 5 dicas que não são muito difíceis de vocês realizarem no dia a dia e que vos vão ajudar imenso a conseguirem tirar boas notas na escola. A minha primeira dica tem a ver com vocês se organizarem. O facto de vocês serem umas pessoas bastante organizadas vão permitir que vocês tenham um bom desempenho na escola. O facto de vocês saberem exatamente quando é que vão ter testes, quando é que têm que entregar alguns prazos de trabalhos ou assim, vai-vos ajudar bastante na vossa nota final, e o facto de vocês conseguirem ser consistentes ao longo do período vai-se refletir imenso nas notas no final do período. A minha segunda dica, e esta sim, eu acho que é a dica mais simples de vocês realizarem e aquela que muitos de nós esquecem da importância que tem, que é o facto de vocês estarem atentos nas aulas. Se vocês estiverem atentos nas aulas, se vocês ouvirem o que o professor vos diz, vai-vos ajudar e vai-vos facilitar muito o estudo. Vai fazer com que a matéria entre mais facilmente no vosso cérebro, porque não vão estar propriamente a amarrar e a decorar, mas sim a ouvir uma explicação, e é muito mais simples vocês compreenderem a matéria e tirarem logo dúvidas na hora. Mas é daquelas dicas que eu acho que a maioria das pessoas tende a falhar um bocadinho. Eu sei que quando somos mais novos vamos para a escola um bocadinho para brincar e estamos sempre preocupados em falar com o colega, mas o facto de nós estarmos atentos às aulas faz uma diferença brutal, principalmente quando vocês vão estudar, porque já não têm que perder tanto tempo a estudar, porque lembram-se daquilo que foi dito na própria aula. A minha terceira dica tem a ver com vocês tirarem apontamentos. Há imensas coisas que os livros não dizem e que os vossos professores dão, tipo pequenas dicas, principalmente em disciplinas como, por exemplo, português ou mesmo filosofia. Eu lembro-me bastante que tirava muito mais apontamentos do que aquilo que vinha no livro, porque, principalmente em português, quando estamos a dar assim obras de escritores do século passado, como eu costumo dizer, pessoas que já não estão cá ou que tinham uma linguagem muito própria, às vezes nós lermos por nós próprios não vamos conseguir captar aquilo que o autor queria dizer. E às vezes as pessoas vão dando dicas de como é que determinada frase era interpretada pelo autor. Porque muitas vezes há pequenos truques e dicas que o autor deixava e que a nós nos escapa. E é sempre importante vocês tirarem os vossos próprios apontamentos. Eu lembro-me que nessas disciplinas eu escrevia sempre na borda do livro, a lápis, as dicas que os meus professores iam dizendo. Assim, quando eu estava a estudar, sabia que, por exemplo, uma determinada frase de Camões não queria propriamente dizer aquilo por si só que estava lá escrito, mas que podia ter outro significado para além disso. E muitas vezes, e aprendi isto, que muitas vezes depois os professores pegavam nestas dicas e era assim que construíam, principalmente em português, as composições. Pegavam numa frase que nós analisávamos um bocadinho taxativamente e que eles queriam que nós explorássemos de outra forma. E acho que muitas vezes fazia a diferença saber alguns pormenores sobre determinado texto ou determinada palavra que para o autor não significava aquilo que para nós parecia significar. A minha quarta dica, e já falei disto com vocês, tem a ver com vocês fazerem os trabalhos de casa. Além de ser uma ótima dica, como eu vos tinha dito, para organizarem o estudo, é super importante para vocês tirarem boas notas. Principalmente tudo o que seja trabalhos de casa e aqueles exercícios extra que os professores dão em disciplinas muito práticas, como por exemplo a matemática. São disciplinas que, a meu ver, quanto mais vocês praticarem, mais facilmente vocês vão aprender o método de resolução do próprio exercício. A matemática tem alguns truques e algumas dicas e que, se vocês souberem os segredos e os princípios da matemática, vocês conseguem resolver quase todos os exercícios. Por exemplo, para quem já deu a fórmula resolvente, para equações de segundo grau nós sabemos que existe a fórmula resolvente. Em diferentes alturas da vossa época escolar vocês vão chegar a deparar-se com situações em que numa determinada função vão chegar a uma equação de segundo grau com a fórmula resolvente e vão se lembrar
que através da forma resolvente conseguem resolver aquele problema. Mas se vocês não fizerem os exercícios, se vocês não praticarem a matemática, esqueçam. Acho que não há nada que vocês possam fazer. Ou são pequenos genizinhos da matemática que percebem como é que aquilo funciona logo à primeira, ou se não, acreditem, a prática leva mesmo à perfeição. A minha quinta e última dica tem a ver com vocês estudarem antecipadamente. Faz toda a diferença vocês terem um estudo regular e antecipado do que estudarem na véspera. Eu sei e conheço muitos exemplos de pessoas que estudavam na véspera e tiravam boas notas, mas pelo menos para mim, quanto mais organizada e quanto mais previamente eu estudava, melhor eram as minhas notas. Espero que estas dicas vos tenham sido úteis e encontramos no próximo vídeo. Beijinhos!